Aos irmãos adultos, peço então que abram a palavra do Senhor na primeira carta de João, capítulo 2. Faremos a leitura do versículo 18 ao versículo 21. Primeira carta de João, capítulo 2, do versículo 18 ao versículo 21. Todos encontraram? Vamos lá? O texto diz o seguinte: Filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido. Pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram de nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. E vós possuís unção que vem do Santo, e todos tendes conhecimento. Não vos escrevi, porque não saibais a verdade, antes porque a sabeis, e porque mentira alguma jamais procede da verdade. Irmãos, nós estamos então estudando sobre as religiões, e a palavra ela nos mostra, nos faz lembrar de algo muito importante. A verdade é que direciona as nossas vidas, e existem muitas igrejas que abrem a cada dia, ou que já são até antigas, já têm o seu público, e que não propagam então a verdade do Senhor. E nós precisamos estudar elas, né? Nós já estamos falando de algumas que nós entendemos que são seitas, né? E para nós podermos então recordar sobre a seita, eu trouxe aqui as principais características de uma seita. Você consegue identificar alguma ou lembrar de alguma que você possa citar? O que então torna uma igreja uma seita? O que faz de uma igreja não ser verdadeira? A Bíblia não ser a única regra de fé e prática. O que mais? Desculpa, dona Alice, não escutei. Correndo atrás da religião. Infelizmente ainda existe isso dentro da igreja cristã, né? Mas a senhora quer dizer no ponto de vista que aquela religião é a única? É isso ou não? Sim, isso mesmo. Apenas por criar, né, uma nova religião, né, não se preocupar com a palavra. O que mais? Oi? Negam a Trindade, né, negando as Escrituras. O que mais? Oi? Quem falou? Já? Pregam heresias. Trouxe aqui algumas características, só para nós podermos recordar, porque a igreja já estudou algumas igrejas, né? E você precisa se lembrar do que elas falam em relação a cada um desses pontos, né? Muitas delas então vão trazer novas verdades, né? Você observa todas aquelas que nós já estudamos, já vou citar algumas. Novas interpretações da Bíblia, trazem o mesmo texto, mas uma outra perspectiva por causa das doutrinas criadas por homens. Possuem outra fonte não bíblica, um outro Jesus, ou seja, outros que são prioridade, outros que trazem a verdade, outros que salvam, outros que intercedem, né? Já falamos sobre isso. Trazem profecias falsas que nunca se cumpriram, nunca vão se cumprir, né? E aí vão mudando a data das profecias. E um exclusivismo, ou seja, só aquele lugar
é que salva. Se você estiver fora daquele lugar, daquela religião, então pronto, você está condenado. Quais foram as igrejas que vocês já estudaram? Que já falaram um pouco sobre isso? Testemunho de Jeová? Cristã? Qual? Católicos? Adventista? Mas já foi estudado tudo isso? Ainda não, né? Estamos citando alguns a mais aí, mas está certo. Estamos na linha, né? O que mais já foi estudado? Os Mormons e Espiritismo, né? Algumas ainda não passamos, vamos até passar uma hoje, tá? Mas é importante você pensar, por exemplo, nesse momento que nós estamos, aquilo que você está estudando, o que é que você está fazendo com isso, né? Porque é importante que você venha, que você reflita, que você entenda, que você questione, mas que isso seja levado com você, né? Quando você pensa numa fonte não bíblica, você consegue identificar qual é a fonte não bíblica do Espiritismo, dos Mormons e do Catolicismo? Você se lembra? Eles olham para outras fontes além disso. Isso, tem outros escritos que para eles são tão importantes, né? Ou você consegue se lembrar das doutrinas que determinam que eles são únicos, né? Ou seja, único meio de salvação dentro do Espiritismo, dentro do Catolicismo, dentro dos Mormons. Esses detalhes, eles vão ser importantes por quê? Porque se essa pessoa bater na sua casa, você vai estar já pronto, não para você brigar com eles, para você discutir com eles, mas para esclarecer a sua fé e, se for a vontade de Deus, para trazer eles a Cristo, libertar eles dessa escravidão que eles estão vivendo, né? Então nós já ouvimos aqui sobre os Mormons, sobre os Espíritas e sobre o Catolicismo. Inclusive tivemos uma aula apenas sobre Maria, uma aula apenas sobre idolatria, para nós podermos falar um pouco melhor sobre isso, onde vimos que idolatria não é só lá que existe, mas existem em outros lugares, né? Hoje nós vamos falar então sobre os testemunhas de Jeová. Podem ser considerados como uma igreja verdadeira? Não? Levanta a mão, quantos têm clareza do porquê? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vocês conseguiriam me ajudar a explicar as doutrinas dos testemunhos de Jeová? É nesse sentido a minha pergunta, porque isso que a gente precisa ter o conhecimento, né? Por isso que a gente está estudando os Mormons, né? Falamos dos católicos, falamos dos espíritas, e agora vamos falar dos testemunhos de Jeová, para nós entendermos a doutrina deles e podermos assim firmar cada vez mais em Cristo, para nós podermos dialogar com eles. Talvez você já tenha tido um contato com os Mormons e tenha tido medo deles, porque eles batem nas portas, né? Inclusive durante esse momento que nós estamos aqui conversando, é bem provável que eles estejam fazendo uma ronda pelas casas, porque domingo de manhã, sem preguiça alguma, eles saem em grupos para bater de porta em porta, para tentar explicar para as pessoas que abrem para eles a verdade deles, né? A doutrina que eles creem, para que outros estejam junto com eles. Então nós vamos olhar algumas características das testemunhas de Jeová, tanto nas práticas morais que eles têm, que nós precisamos entender, algumas doutrinas, e vamos ver um pouco da sua história. Para entender a sua origem, então tudo começa com Charles Russell, e este homem, ele teve algo que o texto de 1 João traz para nós, ainda no versículo 19. O texto diz: eles saíram da onde? No nosso meio. De onde então vem a base de Charles Russell? Da presbiteriana. Ele viveu num lar presbiteriano e, para nossa tristeza, é alguém que se afastou da verdade da fé, alguém que caminhou entre o adventismo e então, a partir das doutrinas do adventismo, de profecias da volta de Cristo, ele começa então a criar outros momentos, outras datas, outras profecias. Então as primeiras que ele traz sobre o retorno de Cristo,
em 1914, depois em 1918, e esta perspectiva de retorno de Cristo se torna então a principal divulgação dos Testemunhos de Jeová, que ainda nem eram chamados assim, né? É a Sociedade Torre de Vigia, né? Ou outros nomes que eles já tiveram no passado, que aí foram mudando. Passa a ser conhecido como Testemunho de Jeová apenas em 1931, mas já não é mais com Charles Russell, mas sim com Rutherford. E aqui é algo que eu trago para os irmãos, que você pode encontrar também. Se você entrar no site do The New York Times, você encontra publicações antigas, inclusive essa de 1919. E a publicação de 2 de junho de 1919 deste jornal, ela tem esta chamada: Nova Data para o Milênio. Os russelitas agora o veem chegando à Terra em 1925. Eles divulgam então esta data como uma possível, né, para o retorno de Cristo. E isso faz com que eles aumentem as suas publicações, tragam as pessoas para perto deles e eles criem tantas doutrinas, tantas ideias em meio a esta data, que faz com que eles tenham outras atitudes que ainda existem até os nossos dias, porque não era apenas mais uma data, mas para eles 1925 seria a data da ressurreição de alguns dos patriarcas. Hebreus capítulo 11 traz para nós os heróis da fé, se os irmãos se lembram, né? Traz lá Abraão, Isaac, Jacó, e dentro das publicações deles, eles acreditavam então que estes homens iriam ressuscitar em 1925. Este é um livro então publicado por Rutherford, que na sua tradução é Milhões que agora vivem jamais morrerão, porque ele entendia que o fim estava próximo e seria 1925. E uma das citações do livro então diz: podemos esperar confiantemente que 1925 assinalará o regresso de Abraão, Isaac, Jacó e todos os profetas da antiguidade, em especial aqueles mencionados pelo apóstolo em Hebreus capítulo 11, a condição da perfeição humana. Então eles entendiam que naquela data, além do retorno de Cristo, esses homens também iriam ressuscitar. E isso então traz para eles uma grande expectativa. Não, nós vamos ter de novo esses homens aos quais eles chamam então de príncipes. Os príncipes vão então retornar, que isto leva a eles à compra de um terreno em 1926. Um terreno onde eles iriam construir um lar para os príncipes. E este lugar ele é construído e chamado de Bet Sarim, a casa dos príncipes na Califórnia. Então, quando você colocar na internet, você pode identificar esse lugar que tinha com um propósito muito claro. E isso não é algo que foi então trazido por alguém, não, estão nos escritos deles. Este lugar serviria então para os príncipes morarem, esses então que ele menciona no seu livro. Por conta disso, ele compra carros para os príncipes usarem. Ele então prepara esta casa para que eles possam morar. Mas quem desfruta de tudo isso? Só ele. Rutherford então mora nesse lugar, à base das suas bebidas caríssimas e do tráfico que eles faziam para que ele pudesse ser abastecido. Apenas ele então desfrutou dessa mansão e de toda a riqueza que aquele lugar poderia então trazer. Por quê? Eles não ressuscitaram, não é? Mas essa casa ela foi então construída de fato não em 1925, não em 26, como ainda havia sido dito, mas em 1930. E aí o finalzinho do trecho ali que eu vou trazer está no livro Salvação, escrito por eles. Ele diz: e se, quando os príncipes retornarem e alguns deles ocuparem a propriedade, tal será uma confirmação da fé e da esperança que induzir a construção de Bet Sarim. Então, a expectativa é: vai surgir ainda o dia, eles vão ressuscitar. E a prova da nossa esperança
é a construção dessa casa. Então eles fazem toda essa mobilização para eles então mostrarem para aqueles que eram dos testemunhos de Jeová que isso então estava prestes a acontecer em algum momento. Não acontece, eles começam aquele discurso, como todas as falsas profecias. Talvez não fosse agora, talvez o tempo de Deus seja diferente do tempo que nós determinamos. Em algum momento então isso há de acontecer. Então nós temos aí uma das profecias trazidas então por Rutherford, por Russell, também há escritos de que essa expectativa já estivesse surgindo lá atrás, com Russell também. A literatura que eles utilizam não é a Bíblia da mesma forma como nós a temos, mas uma tradução específica, a Bíblia da tradução Novo Mundo. Qual a diferença? Em todos os textos do Antigo Testamento, onde eles compreendem que estava sendo direcionado a palavra a Deus, usando ali o tetragrama para Yahvé, eles inserem Jeová. No Novo Testamento, em todos os lugares estaria se referindo a Deus ou ao Senhor, eles trocam e eles colocam então Jeová. Por quê? Porque dentro da doutrina deles existe apenas Jeová. E por isso a Bíblia ela tem uma tradução diferente. Aí alguns outros estudos feitos ainda por Russell, Rutherford e os demais que seguiram para ajudá-las então a estudar suas doutrinas. Algumas literaturas que talvez você já tenha visto em algum momento, algumas revistas que eles distribuem por aí, e essas publicações ajudam para que essa doutrina ela se espalhe, porque as pessoas então elas têm um contato, muitas vezes até inocente, da mesma forma como você já deve ter recebido aquele encartezinho escrito Esperança, da Adventista, e as pessoas recebem, elas leem e aquilo vai trazendo para elas uma doutrina, só para nós podermos aqui ter um contato. Algumas normas então morais que os testemunhas de Jeová eles colocam, e aqui você pode ir no site dos testemunhas de Jeová e encontrar então todas essas direções, todas as perguntas sendo aí respondidas. Natal e aniversário é permitido? Não. Por quê? Porque são comemorações pagãs. Então, no entendimento dos testemunhos de Jeová, não só essas datas, mas Dia das Mães, algumas outras datas comemorativas, eles entendem que o início delas trazem então questões relacionadas a um paganismo, e por isso estaria contra a vontade do Senhor. Inclusive, eles têm justificativa até para o aniversário. E nós vemos aí, claro, que existem tradições, existem distorções daquilo que nós fazemos hoje. Existem, Existe uma maneira de você distorcer tudo, Mas nós vivemos e servimos ao Senhor, então não há motivo para nós ignorarmos isso, Apenas trazendo por que eles assim o fazem. Transfusão de sangue, é possível ou não? Por quê? Atos, mas por quê? Você se lembra? É de Atos mesmo. Um dos textos é Atos, o outro é Levítico 17. A justificativa é: o sangue nas Escrituras representam vida, e por isso é sagrado, e por isso não deve ser recebido ou transferido. Mas tem uma base bíblica para isso, inclusive em Atos capítulo 15, versículo de número 20. Alguém pode ler para nós, por favor? Muito bem, o texto dá para nós uma ordem clara, para nós nos abstermos de sangue ou não? Não? Final do texto, o que ele diz?
e do sangue. Na interpretação, né, que eles trazem, isso então proíbe que você receba, né, sangue mesmo se você tiver com risco da sua vida, né, risco de morte, porque a sua situação está muito delicada. O contexto do texto é importante para nós, porque aqui há um questionamento sobre as práticas que os gentios deveriam trazer com relação à lei ainda. Porque há ainda aquela discussão, como nós vemos em vários momentos do Novo Testamento, como com a circuncisão, não é? Gentios devem passar pela circuncisão ou não? E aí, em vários momentos, Paulo tem que voltar a esse assunto. Ele fala isso aos romanos, fala isso aos gálatas, e isso era então uma discussão. E aqui volta a este ponto, né? Com relação àquilo que foi ensinado, deve se manter ou não deve se manter? E aqui ele está então reforçando aquilo que eles deveriam então continuar. Mas no caso do sangue, não fala então sobre transfusão de sangue, mas fala sobre rituais pagãos, onde o uso do sangue era até mesmo para ser ingerido, para ser tomado, né? Então não há uma proibição de que no momento de vida ou morte você não possa receber uma transfusão de sangue. Então aqui há uma distorção, uma interpretação errada daquilo que já vem desde o Antigo Testamento por eles, e aí que eles encontram outros textos para poder amparar, porque vai só repetir aquilo que está em Levítico 17. De mudar, né? Nós temos hoje uma doutrina com base bíblica para isso, mas dependendo da circunstância, a gente começa a mudar, né? A gente começa a acrescentar para agradar as pessoas. Inclusive sobre isso também tem as vacinas. Por muito tempo era proibido o uso de vacinas, mas isso começou a ser mais flexível. Inclusive no tempo da pandemia foi permitido, existe uma nota do corpo dos governantes de que isso seria possível nesse período. Então eles oscilam, eles trazem uma base bíblica como se fosse a verdade absoluta, mas eles mudam dependendo do tempo, dependendo da circunstância, né? Isso nós vemos em várias outras seitas, né, acontecerem. Ou seja, o catolicismo mesmo, você vê que existiam doutrinas que antes tinham base para se manter e hoje elas começam a mudar, né? E isso vai acontecer em todas elas. Por quê? Porque elas não têm a verdade, elas não estão ali seguindo aquilo que o Senhor então traz, né? Então nós temos aí com relação à transfusão de sangue esta proibição, né? Mas com algumas ressalvas dependendo dos contextos, dependendo do lugar onde estejam, né? Saudação à bandeira, pode ou não pode? Por quê? Exato, existe até um vídeo dentro do site dos Testemunhos de Jeová que mostram uma discussão de uma família, e a família está ali marcando um dia que eles vão assistir um jogo, e aí eles começam a se questionar: mas e quando eles começarem a cantar o hino nacional? O que é que nós vamos fazer? Ah, mas e na minha escola, quando eu estiver lá, eles cantarem o hino, o que é que eu vou fazer? E a família toda se reúne, cada uma para pesquisar o que eles iam ver sobre neutralidade. Essa é a palavra que eles usam então nesse contexto, porque eles entendem que como parte do reino de Deus, nós devemos servir apenas ao Rei, ao Senhor Jesus, e não se envolver nas coisas deste mundo. E por isso, no momento que você cantar o hino do seu país diante da bandeira, traz uma postura de idolatria, como se você estivesse então afirmando que aquele país, aquela bandeira, aquele lugar salvasse, trouxesse a você algum tipo de liberdade. Qual a referência bíblica que eles trazem sobre isso? Se você se lembra, no Antigo Testamento, quem não se prostrou perante uma estátua? Alguém se lembra? Quem? Daniel, né? Nós temos ali todo o contexto em Daniel, né, da estátua construída por Nabucodonosor, e esta é a referência. Bom, se ali está sendo proibido, nós também temos então que proibir. Então aí no próprio vídeo, a criança em meio à sala de aula, os outros todos levantam para cantar o hino, e ela fica parada, na neutralidade que ela entende que ela tem que viver
para então não se misturar ao mundo, para não viver em meio à idolatria. Se você cantar o hino nacional, se você for patriota, você vai se tornar um idólatra? Hã? Por quê? Tudo vai depender do seu coração, né? Isso. Idolatria pode ir para qualquer área, não é? Exato. Né? Então nós temos que tomar cuidado, claro. Mas nós não aprendemos assim, não é neste caminho que nós somos orientados, vai trazer salvação. Não, apenas um respeito, né, ao lugar onde você mora, para que você então possa cuidar dele, para que você possa servir ao próprio Deus nesse lugar, não é? Já por não poder, né? Tem essa norma. Pode falar, Jatir. É o extremo, né? Uhum. Sim. Inclusive até sobre as questões políticas, né? Eles não votam, não concorrem por essa justificativa. Não devemos nos envolver nas coisas deste mundo. Não devemos, portanto, nem participar das questões políticas, porque nós servimos apenas ao nosso reino, né? Não percebi essa expressão do cristão, mas acredito que deva ser levada, porque eles se entendem como cristãos. Isso. Alunos não são nem incentivados a fazer. Isso tudo com base bíblica, né? Porque Jesus disse para não se moldar ao mundo, né? E aí você observa, né, a distorção dos textos, né? Que não é para você não viver, né? Porque você vai estar no meio das pessoas, servindo ao Senhor, com o seu coração voltado a adorar a Deus somente, né? Não é porque você vai se envolver em política que você necessariamente vai deixar de servir ao Senhor. E muitos políticos cristãos que são fiéis, né? Tem muitos que não são? Tem, mas tem muitos que são fiéis, né? Então não é isso que vai trazer a idolatria ao seu coração. Na verdade ela já está ali, né? Pode falar, Gilberto. Ou seja, por quê? Né? Se essa é a intenção, né? Uhum. Ótima justificativa daí, né? Aí não quer, aí quer o feriado. É a incoerência, né? É a questão do café. Pode ou não pode? Hã? Adventista, eu não sei. Existem algumas. Foi no excesso daí. Há algumas referências no próprio site de que, pelos malefícios do café no organismo, então não deve ser utilizado. Inclusive em relação à barba, foi 2023, tá? 23 que mudou aí a doutrina com base bíblica, que agora pode usar barba. Antes eram vistos até como extremistas e terroristas. Olha quem tem barba aí, ó.
Pastor tá bem, né? Mas irmãos, desculpem a risada, tá? Porque são coisas que chegam a ser absurdas, porque a palavra no contexto, ela não traz em nenhum momento esse tipo de direcionamento, né? E nós precisamos aí estar atentos, porque você vai conversar com essas pessoas, você sabe que na hora que ela vai falar com você sobre certo assunto, por trás daquele assunto estão essas normas, né? Está essa crença dela de que não posso me envolver, há uma neutralidade. E aí você não vai chegar de uma forma abrupta, vai ser agressivo. Não, você vai explicar o Evangelho. Você vai mostrar a verdade. Por que você permite ou você entende que é possível a transfusão de sangue? Porque você é a favor da vida, não é? Por que você então não vê problema na saudação à bandeira? Porque você não está idolatrando, você está ali demonstrando um respeito ao lugar onde você mora, né? Por que você pode se envolver na política? Porque você sabe que também na política o cristão vai ser luz, assim como ele é na escola, assim como ele é no hospital, em qualquer outro ambiente profissional, né? E aí você então pode dialogar com essas pessoas para que eles entendam a verdade. Esse é o propósito maior, né? Não é porque na hora que ele bater agora na sua porta, você fala assim: eu já sei que você não comemora aniversário. Eu sei que você não faz transformação. Não, é para você dialogar. A intenção é que eles venham a Cristo, né? E aí você está entendendo um pouco então daquilo que eles colocam como normas. Irmãos, tem mais coisas, tá? Se você tiver mais interesse, entre no site e pesquise, mas não se esqueça, aquela não é a verdade, tá? Que senão você estuda tanto que você fica com aquilo na mente e esquece da verdade, porque eles são convincentes. Os argumentos são fortes se você não tiver uma base bíblica. Se tiver dúvida, pergunte, tá bom? E aqui as principais doutrinas então que nós precisamos chegar. Então a questão da trindade, né? A mudança do termo, como eu mencionei, da retirada nos textos onde você fala a expressão sobre Deus, né? Seja no Novo ou no Antigo Testamento, para Jeová, né? Onde seria a expressão aí do tetragrama de Yahvé. Eles não creem então na trindade, e por conta disso, para eles apenas Deus, apenas Jeová. Jesus não é Deus, o Espírito Santo não é Deus. Há então uma questão que nós precisamos entender aqui. O argumento para a trindade não existe a palavra trindade nas Escrituras. Se eu falar isso para você e disser que por conta disso trindade não existe, como é que você argumenta comigo? Você concorda ou não concorda? O que é que você pensa sobre isso? Você acredita na trindade? Sim? Existe esse texto na Bíblia? Não. Não tem palavra trindade na Bíblia. E por que você acredita nela? Há um só Deus. Se a gente for por essa linha, os testemunhos de Jeová ainda estão concordando. Há mesmo um só Deus. Mas como que eu posso falar sobre a trindade? Ótimo. Aí, Dona Circe veio nas aulas do catecúmenos, é exatamente isso. Mas aonde que eu encontro isso? Essa é a resposta certa, que nós cremos. Eu creio que isso está na palavra, mas aonde? Qual versículo? Excelente texto, Ana. Um dos textos que falam sobre o Pai, Filho e o Espírito Santo. E esses textos são importantes nós lembrarmos, por quê? Porque senão vem alguém que não acredita na Trindade e ele te convence facilmente, porque ele tem argumentos. Por isso que nós estamos parando para poder entender cada uma das religiões, para que você esteja pronto para defender a sua fé. Por que é que você acredita na Trindade? O Gilberto trouxe uma referência que é importante a gente até encontrar o texto. Quando que no princípio há a expressão de que existe a Trindade? Muito bom, já é um começo, já temos aí o Espírito de Deus, não é? Mas aí eu não tenho filho. Como é que você comprova que o filho estava lá?
Muito bom, Jatir linkou uma coisa com a outra. Isso é importante, irmãos. Esse exercício é importante. Por isso a gente até insiste, dentro da escola dominical, na memorização dos versículos, né? Porque isso vai te ajudar na sua fé, no seu dia a dia. O Juliano trouxe um texto, o Jatir complementa ele, porque o Espírito, o Pai e o Filho, conforme diz João, no capítulo 1, versículo 1. Então nós temos alguns textos que são importantes para nós podermos reafirmar a existência da Trindade. Se você for para Gênesis 1, 26, 27, que fala da criação, ele traz aquela velha expressão que a gente sempre traz do plural. O texto diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Já começa a mostrar que não é apenas um, lá no começo, né? Você chega na Torre de Babel, você vê mais uma vez essa expressão: desçamos e confundamos, mais uma vez o plural. E os outros textos, como o Evangelho de Mateus, onde diz: batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Atos, como a Ana trouxe, João, como o Jatir trouxe, textos necessários de você até anotar na sua Bíblia, para você poder gravar, para você poder entender que Trindade realmente não está nas Escrituras com esse termo. Essa foi um compilado da doutrina que foi retirado das Escrituras. A afirmação dos testemunhos de Jeová de que Jesus, então, não é Deus. Para eles, então, Jesus foi apenas uma pessoa especial. Inclusive, eles interpretam os textos que falam da morte de Jesus, entendendo que ele foi uma pessoa especial, usada por Deus, e que por meio dessa ação, sendo ele humano, ele promove então a salvação dos outros, mas ele não é Deus. Ou seja, é como se um ser humano consegue realizar grandes sacrifícios para fazer a vontade de Deus, como qualquer outro ser humano. Por que eles dizem isso? Porque o texto então afirma: Jesus é o Filho de Deus. Quando você entende que alguém está falando que Jesus é o Filho de Deus, você entende que Jesus foi criado? Sim ou não? Jesus foi criado por Deus? Não. A filiação é eterna, mas ele quer apenas trazer, ele foi então gerado do Pai. Isso significa que ele tem a mesma essência que o Pai. Ele é Deus como o Pai. E não que ele foi criado naquele momento, um ser humano criado como todos os outros. E essa é a justificativa que eles vão trazer, a expressão. Jesus alguma vez falou que ele era o Todo-Poderoso? Eles vão dizer que Jesus nunca falou isso. Então ele não é Deus. Ele não faz parte da criação. Ele não é o autor da criação. Porque aí você tem uma narrativa toda aí, né? Você tem uma construção de uma ideia. Ele foi criado porque ele é o Filho, então ele não é o Todo-Poderoso. Então tudo que ele fez, que está registrado, são ações de um ser humano que serviu ao Senhor, que se entregou a Deus, que fez a vontade do Senhor, mas que em nenhum momento eles afirmam então que ele é Deus. Como é que você defende a sua fé? Jesus é Deus ou não? Por que ele é Deus? Não pode trazer agora expressão genérica. Agora sua mente tem que trabalhar de novo e voltar nos textos. Qual é a base bíblica que você tem para dizer que Jesus é Deus? Isso, esse texto é bom, você já faz 2 links aí. Então grave, João 1:1. Qual mais? O que vem na sua mente quando você lembra que a palavra fala sobre Jesus ser Deus? Qual? Qual o texto? Isso, muito bem. Colossenses é um dos textos que mostram, né, essa
a própria encarnação do Deus Todo-Poderoso. Ele é a imagem, aí começa a discorrer. Paulo fala então sobre as características de Jesus como sendo o próprio Salvador, né? Oi? Marcos fala do perdão dos pecados, né? Isso, é excelente esse texto sobre o perdão dos pecados, porque realmente só Deus pode. Mas aí no texto, no contexto da narrativa, mostra que o próprio Jesus havia perdoado os pecados, né? Então, irmãos, vejam, são vários textos que você precisa anotar, que você precisa ter como referência, porque senão vem alguém com todo o argumento e diz assim: não, Jesus não é Deus, Ele e o Pai são diferentes. E na sua ideia de doutrina de trindade, você sabe que de fato são pessoas diferentes mesmo, características diferentes na sua função, mas na essência, no poder, na glória, mesmos. Há um texto que é importante você lembrar para falar sobre isso, que é João 10:30. Alguém lê para nós, por favor? Muito bem, aí há uma discussão. Aí versículo 33. E agora versículo 37 e 38. Muito bem, então Jesus está recebendo exatamente esse questionamento. Você é homem, mas você está dizendo que você é o próprio Deus. E ele traz então a explicação das próprias obras que acontecem através da vida dele, do poder que é manifesto, de tudo aquilo que o Senhor então está lhe dizendo. Quando Jesus diz: eu e o Pai somos um, se você gravar esse texto e você usar ele como argumento, né, você já consegue então avançar um pouco mais na explicação da sua fé. Porque ele diz então que Jesus e o Pai, eles são da mesma essência, né? Você sabe dentro da Trindade que são 3 pessoas, né? Mas a mesma essência. Eu e o Pai somos um. Nós temos então o mesmo propósito, estamos fazendo a mesma obra, né? Ou seja, aquilo que Jesus estava fazendo era a obra do Pai. Nesse sentido então que Jesus ele traz. Então, exatamente. Mas para a gente chegar nessa compreensão, eu preciso entender o que é Filho de Deus, o que é que fala sobre Jesus, como que Ele nos salva, porque é Ele que nos salva, né? São perguntas que às vezes são até simples demais, mas que eu preciso saber responder, né? Por que Jesus precisava ser Deus? Por que Jesus precisava ser homem de fato, né? Isso são todas perguntas que nós respondemos no catecúmenos, mas a gente esquece, né? E a gente precisa recordar cada uma delas para poder então deixar isso muito bem claro na nossa mente. Quando ele fala então sobre o Espírito Santo, você acredita que o Espírito Santo é Deus? Ou não? É só uma força maior que existe por aí. Qual a sua justificativa para me dizer então que o Espírito Santo é Deus? Alguém fala assim: não, porque ele é, né? Porque alguém disse que ele era. Qual texto você consegue lembrar que fala que ele é Deus? Ninguém? Não é difícil falar do Espírito? Há uma ação do Espírito em nós para isso. Mas para ser mais específico, né, porque nós vamos encontrar vários textos da ação do Espírito nos fortalecendo, nos corrigindo, nos direcionando. Mas o texto de Ananias e Safira, em Atos 5, ele diz isso de uma forma muito clara. Por quê? Porque eles mentem, né, eles roubam, porque eles falam que eles estavam entregando todo o dinheiro da venda aos apóstolos,
eles tomam uma parte, e o texto é muito claro ao dizer então que o Espírito Santo revelou a Pedro aquilo que eles tinham feito entre eles, o acordo que eles tinham feito entre eles. E aí no versículo de número 4, ele diz: como, pois, assentaste no coração esse desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. O próprio Deus revela para eles a verdade do que Ananias e Safira tinham feito. Então é um dos textos que você pode marcar, Atos capítulo 5, versículo 4, que fala então sobre o Espírito Santo ser Deus. Pronto, nós já montamos aqui um argumento para você poder conversar com essas pessoas, para mostrar para elas que a Trindade existe, apesar do termo não estar então nas Escrituras. É importante para você então poder conversar com essas pessoas, ter diálogo, tá? Você conseguir viver com elas, conviver, porque senão elas vão trazer a doutrina delas com toda a ênfase e você vai ser convencido. Se você não tiver base, como nós olhamos em Atos capítulo 2, o que fazia com que a igreja fosse saudável, viva e alegre em servir era a base nas doutrinas, a unidade, a comunhão com o Senhor e a fé. Se você abandona as Escrituras, você está abrindo espaço para outros ensinos que não são então agradáveis ao nosso Deus. Irmãos, o texto que nós vamos ler logo no encerramento é a continuação daquele que nós fizemos a leitura no início, porque o texto falava então sobre os anticristos, que são todos aqueles que se levantam para falar contra, para viver contra o Senhor, não é? E a continuação do texto, então ela diz: quem é mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, né? Ou um destes, aquele que nega o Pai e o Filho. Aquele que negou o Filho, também o Pai, mas quem confessa o Filho, também confessa o Pai. Então você pode registrar também este versículo para você poder memorizar, para você poder dialogar com essas pessoas, ok? Esse vai ser então o texto que nós vamos ler logo em seguida no encerramento. Alguém gostaria de trazer mais algum comentário sobre os testemunhos de Jeová?